Para falar a verdade, essa musiquinha é para saber se vocês estão espertos, para saber se vocês conhecem um pouco de toquinha, aquarela, né? Então vamos continuar aqui até que o próximo banco me ligue oferecendo alguma coisa, ou a Claro ou a Oi fique enchendo a paciência da gente. Então nós temos a Maria Fumaça, que é importantíssima. Quem já foi a Ouro Preto, Mariana, passeou de Maria Fumaça, sabe o tanto que é legal. E nós temos aqui então as coisas básicas da primeira fase da Revolução. O material industrial era o ferro, a fonte energética é o vapor. Para quem já viu uma série chamada N com E, mostra ali as pessoas no fundo, na parte de baixo de uma embarcação, toda hora jogando carvão ali para que o navio pudesse sempre estar em movimento. E as primeiras indústrias surgiram para atender a demanda têxtil. A primeira fase da Revolução Industrial é essa. Ok? Então vamos para outros pontos. Novo modelo de produção. Se antes as pessoas tinham suas próprias oficinas, em que o indivíduo A ele consegue fazer todas as fases de um produto, como se o indivíduo consegue fazer da sola do sapato até costurar, colocar o cadastro e vender, isso é saber todas as fases da produção. Quando surgem as indústrias, ele perde esse poder. Ele fica dono de apenas uma parte nesse meio de produção. Com isso, ele perde a noção do todo. Ele só sabe aquela partezinha. Ele se torna especialista em pouca coisa. Se você virar para um cara que trabalha numa indústria automobilística, colocando porta, por exemplo, soldando, e pedir para ele montar o carro inteiro, ele não sabe. Então ele só sabe uma parte da produção. Ele não tem noção do todo mais. Eu falo para os alunos que às vezes, quando a gente divide trabalho, eles fazem da mesma forma como as fábricas fazem. Eles pegam pedacinhos e explicam o seu pedacinho. Mas se você virar para ele e perguntar no todo, ele não sabe te explicar o trabalho. Porque nós já estamos inseridos nesse sistema capitalista que nos tira a capacidade do todo. Não é culpa deles, né? Eu fazia isso, todo mundo faz. Mas é para a gente ver que a gente está tão imerso numa sociedade dessa forma, em que a gente sabe fazer apenas pedaços, que a gente não sabe fazer tudo mais. Então, houve uma divisão. O dono da fábrica é o capitalista, o grande burguês. Aquela pessoa que vende para ele a mão de obra é o chamado proletário. Então, existe uma relação de troca. Eu dou a minha mão de obra em troca de um salário. Ele me paga pela minha mão de obra e vende o produto final. Nem sempre essa relação ela é justa, ela é honesta. Vamos supor, eu dei o exemplo de uma aluna da sala. O McDonald's ele contrata menores, aprendizes, e paga R$530 por mês. O menor trabalha 2 semanas. 2 semanas que o menor trabalha no McDonald's, atendendo 150, 200 pessoas, ele vai gerar ali mais de R$35 mil para o McDonald's. E o McDonald's paga para ele R$550. Então é muito dinheiro que passa pelas mãos do trabalho para receber tão pouco. Então essa relação da venda da mão de obra e da venda do produto final, que é o lanche do McDonald's, o dono da empresa ganha muito dinheiro em cima do trabalho daquelas pessoas. E se a gente começar a pensar que as primeiras indústrias que surgiram na Inglaterra não são como hoje. As pessoas trabalhavam 15, 16 horas por dia, não tinha descanso semanal, férias, não tinha essa coisa de tirar atestado, 13º, não tinha nenhum tipo de lei, não tinha salário mínimo. Então cada patrão colocava o salário de acordo com o que convinha para ele. Se o indivíduo reclamasse, ele simplesmente era demitido e colocava-se outro no lugar. Mão de obra infantil era bem vista, porque a criança recebia menos ainda. Então para o patrão era melhor. Se for para eu colocar um adulto, eu boto 2 crianças e pago para elas o preço de um adulto. Colocar mulher também, porque a mulher recebe menos, aí já vem a diferença, a mulher sendo relegada a segundo plano nessa sociedade machista, e por aí vai. Então nós temos a divisão. A pessoa que vende a força, a mão de obra dela, proletário.
O proletário faz parte de uma nova classe que surge, proletariado. Ao passo que o capitalista, ele nada mais é do que o grande burguês. É assim que funciona. O que é o trabalho? É a mercadoria que eu estou vendendo, em troca de um salário com o meu empregador. Ah, você não está satisfeito, vai fazer outra coisa. Não é assim que a gente ouve por aí? Essa é a visão de um típico capitalista. Ou é a visão daquele acomodado que acha que eu tenho que continuar recebendo uma miséria em troca da minha força de trabalho. É você não valorizar a sua própria força de trabalho. E há, obviamente, um declínio da produção artesanal para a mudança para a fabricação em larga escala. Se numa manufatura eu produzia por semana 2 camisas e vendia cada camisa 10 libras, numa fábrica eu produzo 100 camisas por dia e vendo cada uma a 1 libra. Então ninguém compra mais do artesão nesse período. O próprio artesão se torna um funcionário da fábrica depois. É assim que acontece. Quanto mais se produz, quanto mais existe o produto no mercado, mais barato ele é. Lei da oferta e da procura. Aumento da produção, barateamento dos custos e mais fácil o acesso. Eu produzo, a Maria Fumaça distribui, os navios distribuem, mais pessoas compram. É assim que funciona. Aí nós temos um boom do capitalismo nesse sentido. Produção para o mercado desconhecido. A Inglaterra, no século XIX, vendia quinquilharia aqui para o Brasil, coisa que os brasileiros nem sabiam para que servia. O brasileiro comprava até esqui do pessoal da Inglaterra só para falar que estava comprando. Depois que percebi que aquilo não valia para nada, e colocava em porta, para trancar porta. Então a Inglaterra vendia o produto, assim como os Estados Unidos hoje vendem. Países como a China vende e outros vendem. Investe em tecnologia e vende seu produto. Países como o Brasil também deveriam parar de pensar apenas na questão de vender produtos básicos para investir em empresas de ciência e tecnologia. Mas para isso a gente precisa investir numa coisa básica, que é a educação de qualidade. Surgimento da classe operária, que é o proletariado, e as oficinas artesanais deram origem a um sistema fabril, fábricas, onde a máquina homogeneiza o trabalho humano e acentua-se a divisão social. O rico vai ficar mais rico e esse trabalhador vai ficar cada vez mais pobre, porque a relação do meu trabalho com aquilo que é vendido não é justa mais. Consequências econômicas: o fim da escravidão, como eu havia dito. O modo de produção capitalista ele se torna praticamente quase que global, embora a Rússia seja um país praticamente feudal até a Revolução Russa de 1917. O imperialismo, que é uma fase futura que os alunos vão ver ou ao final do 8º ano ou no início do 9º. O imperialismo é uma mudança de eixo. Se antes os países europeus eles exploravam o continente americano, com o imperialismo eles mudam o foco para África e Ásia. Se durante o período que nós fomos explorados a justificativa era que os europeus iriam trazer para a América a religiosidade, ia trazer Deus, no imperialismo os europeus levam, entre aspas, para o africano e para o asiático noções como civilização, desenvolvimento. Você pegar uma teoria de um indivíduo chamado Darwin, que é a teoria da evolução, pegar aquela teoria e ver coisas que não existem ali e passar para a sociedade, o chamado darwinismo social. O europeu se achava superior ao outro e que por isso ele deveria tornar o outro civilizado como ele era. Isso é darwinismo social. E os maiores impérios que surgem principalmente no século XIX, Inglaterra e França, que partilharam as melhores áreas da África e da Ásia para eles. A Índia, a China, grande parte ficou para a Inglaterra, o Egito ficou para a Inglaterra e a França também pegou diversas partes. Para os alunos saberem um pouquinho o que ficou com esses países, e quem gosta de futebol, pesquise os times africanos, jogadores, Salah, Mané, outros jogadores africanos, Yaya Touré, qual o tipo de língua que esses caras falam e de que país que eles são. Se vocês souberem isso, vocês vão saber qual país que colonizou o país deles.
Então aí você pega o Salah, você vai ver que fala inglês e por aí vai, ok? Essa partilha da África, vocês vão ver ao final do ano, que foi um dos fatores que gerou a Primeira Guerra Mundial em 1914, porque outros países como a Alemanha não aceitaram essa divisão. E aí começou problemas dentro da própria Europa. Problemas sociais, surgimento de gravíssimas questões sociais, as famílias se desmantelaram. Se você mora numa família nuclear em que existe a função definida do pai, da mãe, das crianças, e essa família ela é levada para a cidade em que as crianças têm que trabalhar, a mãe, o pai, desestabiliza socialmente. E aí as crianças trabalham 15 horas por dia, as mães trabalham, às vezes o pai não consegue trabalho, e aí ele começa a beber, começa a cometer delitos, e as famílias se desestabilizam. Começam a morar em cortiços, onde há proliferação de doença, porque não existe higiene básica, as cidades ainda não têm regime sanitário adequado. Se vocês pararem para prestar atenção, hoje no Brasil, quase metade da população brasileira, a questão sanitária ainda não está resolvida. Metade da população brasileira, 100 milhões de pessoas. E imagina agora com essa pandemia, como que vai ficar a questão de saúde? Como que a pessoa vai comprar álcool gel, sendo que ela não tem nem água potável em casa? Voltando. Salários às vezes são pagos em vales. O meu patrão me paga em vale e esse vale eu utilizo no próprio estabelecimento comercial dele. Ele me prende dessa forma. Habitações em péssimas condições, que são os grandes cortiços, exploração do trabalho infantil e do feminino. Assistam um filme chamado Oliver Twist, que eu falei para os alunos assistirem. Provavelmente deve ter no Netflix, é um filme muito bom. Com isso, nós temos aquelas pessoas que se revoltaram com relação a essas máquinas. No século XIX, muitos estudiosos, eles viram a desigualdade existente entre a condição de vida de um empregador e do seu empregado. Muitos deles propunham que os empregados eles tinham que tomar as empresas dos seus empregadores. O Manifesto Comunista de 1850 do Karl Marx dizia isso. É no século XIX que surge o comunismo, que surge a sociologia enquanto matéria e por aí vai. Então é nesse contexto que o Karl Marx está inserido. Um dos primeiros movimentos sociais de revolta é o movimento chamado movimento ludismo, por causa do seu criador, que era o camarada com o sobrenome de Ned Ludd. O Ned acreditava que o problema da desigualdade desse período não estava no empregador, estava na máquina. Então ele propunha que as pessoas destruíssem as máquinas. Mas isso não adianta. Você só pode mudar a sua condição a partir de mudança social, estrutural. Então esse foi um movimento extremista, para a gente falar a verdade. Um outro tipo de movimento que houve, chamado movimento cartista, em que os funcionários começaram a mandar cartas para os seus empregadores solicitando, exigindo novas condições de trabalho. É através do movimento cartista que essas pessoas começaram a se juntar enquanto pessoas pertencentes à mesma classe. Quando as pessoas se juntam e exigem seus direitos, surgem os chamados sindicatos nesse período. Nós temos um aumento do desemprego, esse aumento do desemprego gerado também pelo aperfeiçoamento das máquinas. Muitos desses desempregados europeus, eles passam a sair da Europa e vão para a África, para a Ásia, e muitos desses vêm aqui para a América. Aqui no Brasil, por exemplo, o imperador Dom Pedro II, ele fazia propaganda para a vinda de europeus para cá, tanto é que nós temos muitos italianos, alemães e outros. Qual que era a perspectiva do Dom Pedro II? Ele queria trabalhadores europeus brancos para clarear a pele do brasileiro, uma vez que o brasileiro ele tinha sangue muito mestiço, o sangue originário de muitos africanos e índios. E acreditava-se que esse subdesenvolvimento brasileiro do século XIX era proveniente dessa mestiçagem. Isso é lógico que é um racismo, é um chamado de eugenia, tentativa de clarear a pele do brasileiro mesmo do século XIX, para que o Brasil pudesse se tornar um país mais moderno. É isso que nós temos. Aqui nós temos também a diminuição das horas de trabalho. As horas de trabalho vão diminuindo a partir do momento em que as pessoas vão exigindo melhores condições de trabalho e passam a ser atendidas.
1780, 80 horas por dia as pessoas trabalhavam. Em 40 anos depois, caiu para 67. Outros 40 anos para 53. Hoje as pessoas trabalham em torno de 44 horas por semana, com exceção do pessoal do Pediniz, né? Por aí vai. Consequências políticas. A burguesia assume o poder. Quando a burguesia assume o poder, ela não quer que o Estado se intrometa nas suas relações comerciais. Essa tentativa da burguesia de afastar o Estado das suas atividades foi pega de um filósofo iluminista também, que é do Adam Smith, que os meninos estudaram. A teoria da mão invisível, de que os próprios mercados regulariam os preços do produto. Então, deixa fazer, deixa passar. Que o próprio mercado regularia os preços das coisas. O governo não teria que interferir. Se a gente for pensar dessa forma, o mundo quebra. Quebrou em 1929. Década de 70 nós tivemos crise do petróleo. 2007 nós tivemos uma nova crise. Tem um filme excelente chamado A Grande Aposta, sobre a crise norte-americana, a bolha de 2007 que estourou, mercados imobiliários norte-americanos. Isso também serve para explicar essa bolha que nós estamos inseridos hoje, e que o coronavírus ele veio como uma espécie de agulha e furou essa bolha, por isso que as bolsas de valores estão despencando. Era algo ruim que foi empurrado por outro algo ruim, e é isso que nós estamos vivendo. Uma crise sanitária com uma crise econômica global. A sociedade, então, é uma sociedade capitalista, ela passa a ser baseada somente no dinheiro e na instrução. Aqui nós temos alguns movimentos de trabalhadores. E é isso aí. Ok, moçada? Por hoje é só. Um abraço para vocês. Até a nossa próxima teleaula sobre o capítulo 4, Revolução Francesa. Podem me mandar mensagens pelo Positivo On, podem mandar mensagens também pelo nosso grupo de trabalho. Ok? Fiquem com Deus. Precisando, nós estamos aí.